Na época dos primeiros cristãos, nós tivemos muitas perseguições, muito mais físicas do que culturais, porque perseguição moral sempre existiu durante toda a história da igreja. Por isso que os apóstolos escreveram em suas cartas sobre as perseguições. Por isso que nós temos, por exemplo, o livro do Apocalipse, que vai dizer, resumidamente falando, que apesar de toda a perseguição no mundo, Jesus venceu e nos resgatará. Seremos vitoriosos apesar de toda a dificuldade. Contudo, nós precisamos entender quais são os dardos inflamados do maligno nos dias de hoje. Antes de mais nada, nós precisamos entender que esses dardos inflamados do maligno nada mais são do que as tentações que os demônios incidem sobre os seres humanos. Todo o mal que um demônio pode fazer, que é o ser puramente espiritual, é um anjo que disse não, um não definitivo a Deus e se revoltou contra todo o projeto do Senhor, inclusive o projeto de salvação. Tudo que o demônio pode fazer é nos incentivar ao mal, a nos tentar. Como os primeiros pais disseram não a Deus, isso significa que nós nos afastamos de Deus, que nós perdemos a graça santificante, que é recuperada no batismo. Por causa desta perda da graça santificante, nós ficamos com a concupiscência, que seria, grosseiramente falando, uma inclinação para pecar. E é aproveitando esta inclinação que o demônio nos tenta para que acabemos por consumar os pecados que ele nos incentiva. Nós temos três grandes formas de sermos tentados: através da nossa própria concupiscência, através de nós mesmos, através da tentação do maligno, e aí entra os dardos inflamados dele, e através das tentações que o mundo ao nosso redor nos apresenta. E atualmente, nós devemos sim continuar lutando como os cristãos de outrora lutavam. Combater o bom combate. Já vai dizer lá São Paulo: quanto a mim, estou a ponto de ser imolado, e o instante da minha libertação se aproxima. Combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. Como está lá em Colossenses 3, verso 2, nós temos que nos configurar totalmente a Jesus Cristo. Nós precisamos guardar a fé. Nós precisamos combater o bom combate, enfrentar toda essa perseguição, que atualmente é muito mais cultural do que física, apesar das diversas perseguições físicas que temos em outros países, feitas aos cristãos atualmente. Apesar dessa perseguição física ainda existir, por exemplo, aqui no Brasil a perseguição é muito mais moral e cultural. E é através dessa perseguição que os dardos inflamados do maligno são lançados. Formas de nos tentar, utilizando inclusive o mundo. Porque essas três formas de nos tentar, a nossa própria concupiscência, a sedução do mundo e as tentações dos anjos caídos, elas podem se associar. E trabalhando em conjunto, a perseguição se torna cada vez mais dura. E se nós não nos configurarmos a Jesus Cristo, não tomarmos as feições de Cristo como nossas feições, nós tombaremos. Porque quando nós vamos seguir Jesus, nós vamos ter que obrigatoriamente passar pela paixão, pela humilhação, pelo escárnio, pela zombaria, pela crucificação e pela morte.
para posteriormente no terceiro dia ressuscitarmos. Então, a gente percebe que existem muitos caminhos de dificuldades para realmente, efetivamente seguirmos Jesus Cristo. Seguir Jesus Cristo é seguir um caminho onde encontraremos pegadas de sangue. E ninguém aqui é amante do sofrimento, porque o céu é exatamente a ausência dessa dor, dessa lágrima, de todo esse sofrimento, de toda essa perseguição. O céu é a felicidade plena, é a comunhão definitiva com Deus. Mas para chegarmos a Ele, teremos que passar por dificuldades. É isso que nos diz Jesus Cristo. Em Mateus 16, em seguida Jesus disse a seus discípulos: se alguém quiser vir comigo, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que tiver sacrificado a sua vida por minha causa, recobrá-la-á. Que servirá ao homem ganhar o mundo inteiro se venha prejudicar a sua vida? Ou que dará ao homem em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então recompensará a cada um segundo suas obras. É exatamente o que acabamos de falar. Vai haver muita dificuldade. Para seguir Jesus, precisamos renunciarmos às nossas vidas, tomarmos as nossas cruzes e segui-lo. Se nós quisermos seguir Jesus Cristo, nós precisamos tomar a nossa cruz, renunciar à nossa vida e segui-lo. Não existe outro caminho. Disse isso em outros vídeos e vou dizer agora. Jesus Cristo fala para Santa Faustina: não existe, em uma revelação particular, mas que, apesar de ser revelação particular, você não é obrigado a crer nisso, ela está completamente de acordo com essas passagens bíblicas que eu acabei de ler. Não existe o caminho mais seguro e curto para a salvação que não seja o caminho da cruz. E o caminho da cruz, meus irmãos, é exatamente passar por todas essas dificuldades. Usar o escudo da fé para rebater todos esses dardos inflamados do maligno. E atualmente, meus irmãos, existem dardos inflamados que a gente às vezes nem percebe que são dardos inflamados do maligno. Por exemplo, já falamos aqui em outros vídeos sobre isso. O relativismo. Em todas as redes de comunicação, nós temos essa ideologia que vai dizer que nem tudo que é certo é completamente certo, que nem tudo que é errado é completamente errado, que existem os tons de cinza e que dessa forma podemos seguir uma religião que a gente determinar com o nosso relativismo. Meus irmãos, a linguagem da cruz, inclusive, tem distanciado as pessoas da igreja. Porque as pessoas querem ouvir uma teologia da prosperidade material que é completamente oposta a esta teologia da cruz. Eu não estou dizendo aqui que não devemos buscar prosperidade. Mas acontece, existem irmãos, por exemplo, protestantes evangélicos, que seguem a teologia da prosperidade espiritual. Que exatamente, apesar das dificuldades, e aí se valoriza a teologia da cruz, sorrir e lutar para ajudar o irmão, para crescer intelectualmente e espiritualmente. E aí a consequência material pode ou não acontecer. Mas existem denominações que estão usando a teologia da prosperidade material como pilar principal de sua transmissão de fé. E isso é completamente anticristão. Quando nós seguimos essa teologia da prosperidade material, muitas das vezes, para passar por cima das cruzes, das renúncias que temos que fazer exatamente para sermos autênticos cristãos, a gente usa o relativismo. A gente usa
Não é bem assim. Eu posso fazer isso e continuar sendo feliz. Eu posso desobedecer uma vírgula da Bíblia, exatamente fazendo uso do relativismo. Está lá em 1 Coríntios 1, a partir do versículo 18. A linguagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para os que foram salvos, para nós é uma força divina. Os judeus pedem milagres, os gregos reclamam a sabedoria, mas nós pregamos Cristo crucificado. Escândalo para os judeus e loucura para os pagãos, mas para os eleitos, quer judeus, quer gregos, força de Deus e sabedoria de Deus. Para os judeus que pedem milagres, é um escândalo a existência de Jesus ser o Messias, porque eles estavam esperando um Messias libertador político, libertador militar, que usasse o poder de Deus para libertá-los enquanto nação. Para os pagãos, para os gregos, é loucura um Deus que se faz servo de seus servos, que morre pelos seus servos. Quando eles viviam uma religião politeísta, onde vários deuses, que eram na verdade superlativos dos defeitos humanos, quando esses deuses exigiam obediência e uma adoração servil e que beirava a escravidão desses mesmos pagãos, desses mesmos gregos. Então é um absurdo pensar que existe um Deus que morre por nós na cruz e quer ser nosso amigo, nosso irmão, assume a nossa humanidade e nos resgata das garras da morte. Para nós cristãos, não é uma teologia da prosperidade material que é o pilar da nossa fé, mas sim esta missão de pregar o Cristo crucificado, que para os eleitos, sejam judeus ou gregos, é força e sabedoria divinas. Então essa passagem aqui não está à toa. Precisamos sim enfrentar os dardos inflamados do maligno, as tentações com o escudo da fé. Isso inclui tomar a nossa cruz, renunciar à nossa vida, seguir Jesus Cristo e, por exemplo, dizer não a toda e qualquer forma de relativismo. Também são dados inflamados, pecados escandalosos e posições anticristãs dos sacerdotes e dos pastores. Quantos sacerdotes estão promovendo, como já falei em outros vídeos, a teologia da libertação, que tenta conciliar o comunismo, que é ateu, ao cristianismo. Tentam dizer que Jesus era comunista e não sabia. Tentam endeusar Che Guevara, que foi um assassino, genocida. Tentam endeusar regimes comunistas em todo o mundo, que usaram esse discurso de que somos todos iguais, usaram uma filosofia fantasiosa, que inclusive matematicamente é impossível, para usar os pobres como massa de manobra e conseguirem se perpetuar no poder. Isso nós estamos vendo inclusive no nosso país. Estou fazendo esse vídeo aqui em julho de 2017. O homossexualismo colocado como algo normal, que tem destruído as famílias, deturpado o ser humano, deformado o ser humano, também participa desse rol dos dardos inflamados do maligno. A promiscuidade, as orgias, a idolatria do dinheiro, do poder, o hedonismo, todos os vícios, todos os frutos da carne são produzidos pelas tentações que são os dardos inflamados do maligno. Não somente das tentações do demônio, mas como já falei, as nossas oriundas das nossas próprias fraquezas e das tentações do mundo. Temos também o marxismo cultural e o comunismo propriamente dito, que tem usado, como eu já adiantei, as minorias
para atacar a igreja e a moral judaico-cristã, inclusive promovendo o islamismo. E o islamismo, meus irmãos, é uma religião intolerante. Não existe uma minoria radical. O texto sagrado deles promove essa intolerância. Muitos homossexuais, usados como massa de manobra pelos marxistas, pelos comunistas, como vocês queiram definir, pela esquerda doentia, eles utilizam esses homossexuais justamente para agredir a igreja, física e moralmente, e atacar inclusive a moral judaico-cristã, tentando trazer o islamismo aqui para o Brasil. E o islamismo tem como uma das suas leis a morte para aqueles que fizerem a prática homossexual. O cristianismo, ele diz o quê? A prática homossexual é pecaminosa. Não peques mais, como Jesus disse. Mas se você quiser viver a sua vida dessa forma, que viva. Só não vá deturpar a sociedade dizendo que é normal. Propagar esta verdade em detrimento da verdade absoluta que é a heterossexualidade, o amor entre um homem e uma mulher, que podem ser sim abençoados por Deus. Mas aí nós vamos alongar muito o vídeo. Nós já falamos sobre homossexualismo em vários vídeos. Vou deixar aqui o link na descrição desses vídeos. O que importa dizer aqui é que é tanta confusão, provocada inclusive por essas tentações, por esses dados inflamados, que nós temos homossexuais que poderiam estar protegendo a religião cristã, que é uma religião tolerante quanto a isso, que abraça o pecador, mas não abraça o pecado, mas que estão acabando por promover a entrada do islamismo aqui no Brasil de forma abrangente, porque nós temos islâmicos no Brasil, mas de uma forma abrangente, de tal forma que isso pode trazer um problema enorme, inclusive para eles mesmos. Porque onde eles são maioria, nos países onde os islâmicos são maioria, os homossexuais são mortos. A pena é a pena de morte para esse tipo de prática pecaminosa na religião muçulmana. E aí a própria divisão entre as denominações cristãs essa divisão também é produzida pelo maligno. O demônio quer dividir. É essencialmente o significado da palavra diabo. Dividir, separar. Jesus, em João 17, queria uma igreja. Em Mateus 16, ele funda uma igreja. Ele não usa o plural. E nós não estamos falando aqui de templos e tijolos, como alguns debochadamente falam nas redes sociais. Nós estamos falando de um único corpo místico de Cristo, uma única fé, um único batismo, uma única doutrina, que no caso da Igreja Católica segue inalterável desde os tempos apostólicos até os dias de hoje. Isso demonstra que o Espírito Santo realmente é a alma da igreja. A divisão entre várias denominações cristãs somente traz enfraquecimento da fé cristã. Quantas pessoas estão perdendo tempo em atacar os católicos com argumentos falsos nas redes sociais, por exemplo, usando teorias falsas, com bases falsas, para desconstruir os pilares da fé católica, que a gente chama de dogma, mas que não são impostos. Possuem umas explicações à luz da fé e da razão e possuem embasamento bíblico, conjugado também com o magistério da igreja e com a tradição apostólica, não tradição gnóstica, não tradição herética, mas aquela tradição apostólica que foi transmitida de geração em geração e que não pode nunca colidir com o magistério da igreja e com as Sagradas Escrituras. Essas três fontes de fé precisam estar em comum união, em plena harmonia. Então alguns perguntam, mas a tradição
é muito confusa, qual é a tradição? O que a gente deve seguir? Aquilo que se compactua com a Bíblia e com o Sagrado Magistério, com o magistério da igreja. Então, muitas pessoas têm perdido seu tempo dividindo os cristãos, atacando os dogmas da fé, que são os dogmas dos cristãos. É cristão se voltando contra cristão. Isso também é promovido pelos dardos inflamados do maligno. Que saibamos refletir sobre isso. Isso é muito importante. O que Jesus sonhou para nós foi a união perfeita. Em João 17, podem ver lá em qualquer Bíblia. Jesus pede ao Pai que os cristãos sejam perfeitos na unidade. Não é somente na unidade física, não é somente na unidade material, não é somente quando todos nós seguramos a Bíblia. Não. É perfeição na unidade. Unidade em todos os níveis, inclusive publicamente para todo mundo. Ele compara esta perfeição na união à Santíssima Trindade. Assim como Ele e o Pai são um, nós devemos ser perfeitos na unidade. Então, gente, a divisão entre várias denominações cristãs é fruto de um dardo inflamado do maligno, ou de vários dardos inflamados do maligno. Não percamos tempo com essas desconstruções. Procuremos nos formar. Procuremos buscar sinceramente a formação na fé genuína, aquela fé que Jesus ensinou e que permanece inalterável na Igreja Católica. Até 1517, com algumas correntes heréticas que foram sendo destruídas durante o tempo, com aquele cisma de 1054, que dividiu juridicamente a igreja em igreja católica no Ocidente e igreja ortodoxa no Oriente, dividiu juridicamente porque doutrinariamente se vive a mesma coisa. Doutrinariamente se segue praticamente o mesmo Papa. Doutrinariamente se segue a mesma fé vivida pelos apóstolos. A doutrina permaneceu inalterável até 1517 e continua dentro da Igreja Católica inalterável. O Espírito Santo teria sido incoerente até 1517, ensinando, recordando a Igreja de forma errada durante 150 séculos. Logo, meus irmãos, dividir a Igreja é perda de tempo, é compactuar com todas essas mazelas que nós comentamos. Peçamos a Deus união, discernimento, que possamos abraçar os dogmas que Jesus ensinou, que possamos viver essa unidade e lutarmos contra todas essas tentações. Bem, gente, se vocês gostaram, deixem o seu like, compartilhem, se inscrevam no canal. Fiquem com Deus, desculpe qualquer coisa e até o próximo vídeo.